Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor Pedro e esse é o canal Fix Física, certinho? E a gente está aqui retomando para a nossa última aula do módulo de energia térmica, beleza? Então hoje nós vamos ter aula de ciclo de Carnot, beleza? Finalzinho, vamos falar um pouquinho de entropia, vamos falar um pouquinho, da segunda lei da termodinâmica e do ciclo de Carnot, que é o nosso objetivo da aula de hoje, beleza? Então fica ligadinho aí e chama a vinheta que a gente já volta. Valeu! Então, pessoal, começando aqui, a gente vai falar um pouquinho de entropia. O que é entropia, por muitos falado? A entropia é o grau de desordem das partículas de um sistema. Mas como assim, Pedro? O grau de desordem? Veja bem, quando um sistema termodinâmico, seja ele qual for, uma substância, ela transita de uma fase onde ela esteja mais ordenada para uma fase em que ela esteja mais desordenada, nós dizemos que houve o aumento da entropia. Como assim? Vamos imaginar o seguinte, quando num frasco de perfume, aquelas partículas que transitam da fase líquida para a fase de vapor, para que a gente possa sentir o aroma, quando há a transição da fase, a gente diz que ela saiu de uma fase onde ela estava mais ordenada e, consequentemente, mais estável na fase líquida, para ir para uma fase mais desordenada, ou seja, uma fase caótica dos gases, certo? Com essa transição de fase para a fase gasosa, dizemos que houve o aumento da entropia, certo? Porque a fase gasosa é uma fase onde as partículas estão mais desordenadas. Outra forma de entender a entropia é entender ela como se fosse o aumento de possibilidades de interação que uma partícula tem. Então veja bem, qual a possibilidade de interação em que as partículas têm quando estão na fase sólida? Praticamente elas estão distantes uma das outras, só próximas às suas vizinhas, mas de uma mais distante elas nunca poderão interagir. Quando a gente transita para uma fase líquida, o que é que vai acontecer? Aquelas partículas que ora estiveram distantes, elas agora aumentam a possibilidade de poderem interagir. Consequentemente, aumentou a desordem, a bagunça do sistema, aumentando assim o que a gente chama de entropia, certo? E quando passa para a fase gasosa, para a fase de vapor. Passando para a fase de vapor, a gente tem ainda maior, o aumento dessa chamada entropia. Mas o ponto da entropia é também entender que quando há o aumento da entropia, é como se houvesse o desperdício ou a degradação da energia. Em níveis maiores de entropia, nós temos a energia menos útil à realização de trabalho, certo? Então, veja bem, com o aumento da entropia, há a diminuição da energia que a gente pode utilizar para a realização de trabalho. Então, por isso vocês podem ver, em alguns livros ou em algum local que forem pesquisar aí, que há uma degradação da energia. Não quer dizer que a energia está sumindo do espaço. Não, é que quando há o aumento da entropia, certo? Em uma determinada reação, o que acontece? Aquela energia é como se ela não se transformasse em uma energia menos utilizável, certo? E essa energia menos utilizável, ela não é capaz de realizar trabalho, certo? Vamos dar um exemplo muito simples, que é o exemplo da gasolina, Enquanto você tem uma energia útil na gasolina que está dentro do tanque do seu carro, certo? A partir do momento em que ela é queimada, ela transita para uma outra fase, ou seja, aumenta a sua entropia, e nessa fase de transição, nessa fase de produto da minha gasolina, nós temos uma quantidade de energia útil menor, ou seja, ali já não tem uma quantidade de energia capaz de gerar o movimento do carro mais uma vez, certo? E é aí onde a gente entra nas reações reversíveis e irreversíveis. O que são reações reversíveis? São aquelas reações em que a gente pode ir e voltar na flecha do tempo sem deixar no ambiente nenhum vestígio. Por exemplo, você pega um cubo de gelo e fornece uma quantidade de calor. O que é que vai acontecer? O gelo derrete.
Se você pegar essa quantidade de água líquida proveniente do derretimento do gelo e retirar a mesma quantidade de calor que você forneceu a ela, o que é que vai acontecer? Ela volta a ser gelo na mesma temperatura anterior. Ou seja, você foi e voltou e não deixou no ambiente nenhum vestígio. Agora, o próprio caso da gasolina ou de uma folha de papel. Você pega uma folha de papel, coloca fogo e aí o que é que acontece? Ele vai transitar para uma fase mais entrópica, para uma fase de maior entropia. Vai liberar energia, vai virar cinza, fumaça. Mas, agora é o grande lance. Será que se eu pegar a cinza, a fumaça, a energia térmica que foi liberada e juntar tudo, dá para retomar e ser papel tudo de novo? Talvez uma reação irreversível seja até mesmo amassar o papel. Você amassa o papel e você não consegue fazer com que ele volte ao seu estado inicial, certo? Você transitou, bagunçou de forma que não é mais possível retornar ao estado primeiro, beleza? Então isso são reações irreversíveis e reações reversíveis. Nas reações irreversíveis, olha o que é que acontece. Eu tenho o aumento da entropia de forma que eu não consigo mais retornar ao estado inicial. Já nas reversíveis, não é bem isso que acontece, Beleza? Então como é que a gente calcula essa danada da entropia, Então, a entropia, chamada aqui de ΔS, vai ser a razão entre o calor fornecido por um sistema e a temperatura absoluta em que esse calor entra no meu sistema, Bem simples aqui o cálculo da entropia, beleza? Então, falamos um pouquinho aí da entropia, vamos agora para o ciclo de Carnot, certinho? Então, da onde é que surgiu a ideia de Carnot produzir um ciclo, Sadi-Carnot? Veja bem, a gente viu que na segunda lei da termodinâmica nós temos uma impossibilidade de transformar todo o calor que entra num dado sistema em trabalho, ou seja, nós não conseguimos ter uma máquina ideal, uma máquina com rendimento de 100%, mas nada nos impede de ir ao máximo que a segunda lei nos permite. E quem é que nos dá o máximo rendimento de uma máquina térmica, e esse máximo rendimento não é 100%, é o ciclo de Carnot, certo? Então, Carnot ele propõe um ciclo a fim de retirar o máximo de rendimento de uma máquina térmica dentro dos parâmetros da segunda lei da termodinâmica. Como é que foi que ele desenvolveu esse ciclo? É bem simples. O ciclo de Carnot ele é composto por 4 reações. A primeira transformação, que é a transformação AB, é que a gente vai chamar de expansão isotérmica. Então, o gás ele se expande isotermicamente pela injeção de calor. Então, para que comece a funcionar a máquina de Carnot, a gente tem que injetar calor nela, Então, o calor 1 é o calor que entra na máquina, ele entra e promove uma expansão do tipo isotérmica. Logo depois, transformação AB ocorreu, expandiu isotermicamente, e agora nós temos mais uma expansão. Só que essa expansão, que a gente vai chamar BC, é uma expansão adiabática. Lembra da expansão adiabática? É aquela expansão onde não há trocas de calor, Então, expansões onde não há troca de calor, nós vamos chamar de expansões adiabáticas. Veja bem que eu tenho o decaimento da pressão e da temperatura, mas eu tenho o aumento do volume. Logo depois dessa expansão adiabática, agora eu tenho que comprimir o meu gás, certo? E eu vou voltar comprimindo esse gás numa transformação isotérmica, ou seja, numa compressão isotérmica. É a transformação CD. Na compressão isotérmica, para que ela aconteça, o gás ele vai empurrar para fora toda aquela quantidade de calor que ele não conseguiu transformar em trabalho. Então tá aqui, a quantidade de calor Q2 é a quantidade de calor expulsa pela minha máquina térmica, de Carnot. E para fechar o ciclo, nós temos a transformação DA. Quem é a transformação DA? É mais uma vez uma compressão, só que agora é uma compressão do tipo adiabática.
Beleza? Então veja aqui, fechamos o nosso ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot, ele é composto, né, por duas expansões, uma isotérmica e uma adiabática, e duas compressões, uma isotérmica e uma adiabática. Como é que ele acontece? Entra calor, expande isotermicamente, expande adiabaticamente, começo a comprimir o meu gás, eu expulso o calor para a fonte fria, comprimo o gás isotermicamente e depois comprimo o gás adiabaticamente. E aí, assim, nós fechamos o ciclo de Carnot. Então, se a gente reparar agora aqui, eu tenho duas regiões bem específicas, né? Q1, que é o calor que entra, ele é fornecido pela fonte quente, né, pessoal? Então, a fonte quente é quem fornece o calor para que a máquina funcione. E aqui embaixo é onde eu recebo o calor que foi expulso da máquina, que é a fonte que nós chamamos de fonte fria, né? A fonte fria é onde eu recebo o calor que não foi transformado em trabalho. Agora, se vocês lembrarem lá da aula de trabalho de um gás, o que foi que a gente viu? Que numa transformação cíclica, ou seja, num ciclo como o de Carnot, o trabalho ele é representado pela área interna do ciclo, beleza? Então, como é que a gente sabe? O trabalho realizado pela máquina de Carnot é só observar a área interna desse ciclo. Quanto maior for a área interna do meu ciclo, maior é a realização de trabalho feita pela máquina de Carnot. Beleza? Tranquilo? Entendido como funciona o ciclo de Carnot? Show de bola? Então, Carnot ele definiu um rendimento para a sua máquina não em função da quantidade de calor que entra na máquina. Ele definiu o rendimento da sua máquina de Carnot em função das temperaturas de operação da fonte quente e da fonte fria. Como é que fica o rendimento de Carnot? T1. Quem é T2, Pedro? T2 é a temperatura da fonte fria e T1 é a temperatura da fonte quente. O rendimento de Carnot será maior tanto quanto for maior a diferença entre a temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente. Quanto mais distantes estiverem essas temperaturas, consequentemente, eu terei um maior rendimento da máquina de Carnot. Agora fica ligado, essa máquina nunca vai ser 100% vai ter 100% de rendimento. Por que ela nunca vai ter 100% de rendimento? Porque para isso a fonte fria deveria operar sempre em 0 Kelvin, o que é uma impossibilidade. Beleza? Pessoal, então essa foi a nossa última aula aí, a aula do ciclo de Carnot, certinho? Beleza? Muito obrigado por ter chegado até aqui, ter assistido. Se puder, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com alguém que precisa, beleza? Então, show de bola, muito obrigado e até o próximo módulo. Valeu, pessoal, até mais!